Olá, boa tarde, bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos hoje no dia 16 de junho, já metade de junho já passou, mais metade de um mês aí na quarentena. Nós estamos hoje na terça-feira, 16 de junho de 2020, na nossa live de número 91. Já são 91 dias em que nós nos encontramos diariamente aqui, diariamente desde 19 de março, nesse canal de transmitir coisas boas, notícias boas, positivas, dicas de saúde, dicas de entretenimento, dicas de rotina, né, compartilhando momentos de dificuldade, momentos de tranquilidade, momentos de dúvidas. Então é para isso que nós estamos aqui. E bem-vindos a todos que estão aí chegando, a Cleo, a Cá, o pessoal devagarinho vai vindo, vamos compartilhando, boa tarde. Se vocês puderem compartilhar no aviãozinho, mais pessoas chegarão aí para a nossa live, né? Mais uma live diária. Hoje uma live vai ser mais curtinha, mas nós estamos sempre disponíveis aí para passar as boas notícias. Já estou atualizando aqui o canal das boas notícias para a gente poder conhecer as boas de hoje. Hoje eu não vi muitas notícias, nem ruins e nem boas. A gente precisa estar atualizado. Nós devemos saber as notícias, nós devemos saber o que está acontecendo, mas sem exagero de ficar procurando notícias sobre os números, as estatísticas, se bem que agora as pessoas até já estão cansadas disso, né? Elas estão falando, meu Deus, mais um dia, quando será que adoeceram, morreram? As pessoas não querem mais saber disso, tanto que as lojas, os locais estão abrindo e as pessoas estão correndo, se aglomerando aí para participar, para entrar em lojas, entrar em shoppings, em centros comerciais, em ruas comerciais. E será que a gente poderia segurar um pouquinho mais? Minha preocupação é daqui a 2 semanas o que vai acontecer, quais vão ser as consequências desse movimento aí de pessoas indo demais nos locais onde tem aglomeração. Deixa eu pegar aqui, eu derrubei um pouquinho do chá, só para não molhar tudo. Ok, pronto, sem problemas. Tá, o pessoal chegando, a Jovita, Sônia, Val Estética, Simone, Marilene, Vivi Santana, bem-vindas a todos. Vamos ajudar, vamos compartilhar os coraçõezinhos, vamos compartilhar no aviãozinho, chamando pessoas para participar. Já tem notícias boas aqui. Deixa eu atualizar e já vamos ter mais notícias boas. O número de casos na Itália está diminuindo, na Espanha, no Brasil, assim, informalmente, alguns colegas comentando hoje, no final do plantão, dei plantão ontem à noite, que alguns hospitais, colegas que estão trabalhando em hospitais também, estão, parece que, percebendo uma tendência a uma estabilização e até uma pequena diminuição no número de internações e de casos graves. Então isso é o início de boas notícias aqui para a nossa região, né? Que a gente possa estar chegando a um momento, como eu falei, que lá para junho, julho, a gente iria talvez dar uma estabilizada no aumento dos casos e depois, a partir de julho, agosto, começaria a descer, né? Mas minha preocupação é, será que a gente vai conseguir manter isso em vista das pessoas estarem correndo, se aglomerando nos lugares? Isso aí é uma notícia boa, mas se essa notícia boa desencadear outras consequências negativas, esperamos que não, né? Esperamos que as pessoas continuem mantendo a sua consciência e os cuidados. Boa tarde, Simone, que bom, notícia boa, cá, é verdade, né? A Tânia Lúcia está chegando por aqui, né? Então, notícia boa, com expectativas boas. E a vacina de Oxford deve imunizar contra a Covid por 1 ano, diz o presidente de farmacêutica. Então, 1 ano vai ser aproximadamente o que acontece com a vacina de gripe. Anualmente as pessoas tomam novamente a vacina da gripe. Por quê? Porque os vírus são micro-organismos altamente mutáveis. E de um ano para outro eles vão sofrendo mutações e nós precisamos, então, vamos precisar tomar a vacina anualmente aí contra o Covid, né? Espero que ela saia logo e que a gente já possa, para o ano que vem, tomar a vacina, né? Esperamos que isso seja uma realidade, porque nós realmente precisamos. Essa doença é uma doença bastante complexa, uma doença muito contagiosa, né? E ainda bem que a letalidade dela não é exagerada. Já pensou se ela fosse contagiosa do jeito que é?
e ainda tivesse um índice de mortalidade muito elevado, seria uma tragédia. Assim como foi a gripe espanhola, né? A gripe espanhola matou, acho que se não me engano, 30 ou 50 milhões de pessoas no início do século passado. Isso num planeta que tinha um número de habitantes muito menor que o de hoje, muito menor. Não sei se era 1 bilhão naquela época, hoje nós somos 7 bilhões. Então matou muita gente, né? Um número muito grande. Ou a peste negra da Europa, né, que matou 1/3 da humanidade. Já pensou? Matar 1/3 da humanidade. Hoje seria na faixa de 2 bilhões e meio de pessoas. Seria o planeta ia acabar. Naquele tempo sobreviveu e foi em frente. Hoje, como tudo está muito ligado, está tudo muito conectado, globalizado, o caos seria muito, muito pior, mesmo com todos os recursos que nós temos. Nós vamos pensar em coisas boas. Ó. Mabiju entrou, a Ângela, F. Freita, Veri Matos, chegando por aqui, Camila Perestrello, Andréia, Natália, chegando, bem-vindo a todos, Maria Elizabeth Mônaco, Maria Carmo Vale Ferbatani, boa tarde, bem-vindos a todos. Vamos ver mais uma notícia boa. A vacina que deve ser cedida ao SUS se mostra eficiente em testes, então nós já estamos numa fase avançada, talvez na fase 2 para 3 já, das pesquisas de vacinas, então as vacinas estão se mostrando com boas perspectivas, né, de eficácia e tudo o que nós precisamos. Você sabia que a gente tem vacina de dengue? Quando eu trouxe aqui a doutora Márcia Faria Rodrigues, que é pediatra e beatra, e a dona lá da clínica Mar Saúde de vacinação, ela falou, muita gente não sabia que nós temos vacina de dengue. É uma vacina que ela falou que é uma vacina razoável, que, se não me engano, ela falou que a imunidade oferecida por essa vacina é cerca de 70%, razoável, né? Então nós esperamos que a da dengue seja ainda melhor em termos de eficácia, né? A Lídia chegando por aqui, bem-vinda, Eliana também, boa tarde, Aparecida, ACS Tauá chegando também, bem-vindos todos que estão chegando, gratidão por estarem aqui, e como energia de troca, vamos colocar uns coraçõezinhos e clicar nesse aviãozinho aqui, esse aviãozinho, para chamar as pessoas. A Márcia chegando por aqui também, vamos chamar pessoas para compartilhar mais notícias. Olha lá. Mais uma vacina chinesa apresenta bons resultados em teste contra o Covid-19. Vocês sabiam? A gente não vai ter uma só vacina. A gente deverá ter várias vacinas, né? Porque tem muitos centros de pesquisa investigando e trabalhando para que nós tenhamos vacinas. Então, assim que vai ser. Algumas mais eficazes, outras menos eficazes, algumas mais caras, outras menos. Algumas vão estar disponíveis em algumas localidades e outras em outras. Isso será dessa maneira. Não vai ser simplesmente um tipo de vacina. Denise entrou, Nilce Martins. Na Policlínica, será que achamos a vacina de dengue? Eu acredito que não. Eu acho que a vacina de dengue não faz parte do calendário oficial do SUS, se não me engano. Não me engano, tá? Então é bom perguntar isso, não tenho certeza. Eu acho que não é oferecida, não. E outra pergunta, se nós vamos poder escolher a vacina? Não, provavelmente vamos ter sorte se nós tivermos a vacina disponível aqui no Brasil. Eu acredito que sim, né? Mas a gente teme um pouquinho, né? Porque os países, por exemplo, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, eles ajudaram muito com dinheiro para a pesquisa das vacinas e, obviamente, não fizeram isso por benemerência. Eles fizeram isso porque eles estão separando para esses países um grande lote de vacinas para o povo, para a população deles, né? Não sei se o nosso país está agindo dessa mesma maneira. Para a gente poder ter a vacina, isso requer um consórcio, requer planejamento, requer parcerias, requer investimentos, né? E aqui no Brasil a gente olha só vê briga política e tudo mais. Então, quem sabe que nós teremos. A Simone falando que a vacina de dengue só particulares, é o que eu imaginava mesmo. Boa tarde, Denise, Dedé, Helena Gracias. Quem mais está chegando? Terezinha Cardoso, M. Gomes, Gabi Ferper, Regina C. Belo. Bem-vindas. Eliane não faz parte do Programa Nacional de Imunização. A Lídia está confirmando as minhas suspeitas, o que falou também a Simone. Boa tarde, M. Gomes. Tânia Rocha, Wibi, entrou. Bem-vinda. André Martins. Bem-vindos a todos vocês. Vamos ver mais uma notícia boa. Olha lá, Pernambuco
é o estado que acumula mais dias com taxa de contágio abaixo de 1. Taxa de contágio abaixo de 1 é mais ou menos isso, menos pessoas sendo contaminadas do que curadas, né? Então, aproximadamente isso. Então, com o tempo, isso significa que o índice de casos vai cair, o número de casos vai cair. Ó. Contágio cai no Rio, mas avanço do coronavírus preocupa no interior. Né? O interior esteve aproximadamente, mais ou menos, preservado, tanto em vários estados, né? As capitais, as maiores cidades é que estavam com maior número de casos, e agora é a mesma coisa, quem começa primeiro, começa a melhorar primeiro. A gente vê a China, a Itália, a Espanha já estão melhorando os indicadores, os números de casos caindo, e a gente ainda não. Então a mesma coisa vai acontecer aqui, as cidades que iniciaram antes, as outras muitas vezes falam, agora a gente pode fazer de tudo, as pessoas cansam, porque já são 3 meses de isolamento, 3 meses que as pessoas têm que ficar em casa, e aí elas falam assim, chega, não aguento mais, agora eu não quero nem saber, que nem criança, então vamos embora, vamos pra rua, e aí começa tudo a piorar, infelizmente, né? Vamos ver aqui, a Vera Cruz chegou, Cris Neves, a Seiko chegando por aqui, Geik, Débora Oliveira, bem-vinda Débora, Diógenes Dias, Rosângela chegando por aqui, bem-vindos a todos. Precisa ter uma vacina para o amor saudável e precisa adultecer as pessoas, principalmente os políticos e governantes. Olha, se tiver uma vacina dessa, todos nós temos de tomar uma vacina para o amor em ordem, o amor saudável, porque se isso acontecer, se o mundo tiver o amor funcionando junto com a ordem, vai ser o equilíbrio perfeito que o Bert Hellinger nos fala, a gente não vai ter mais problemas, né? A gente vai resolvendo aqueles que já existem e não vai criar novos, porque o amor em ordem é tudo que é necessário para que a gente haja com empatia, com sabedoria, com prudência, com ética, né? Com equilíbrio de troca. Então, o amor em ordem é algo assim como uma solução que resolveria os problemas da humanidade, né? Esperamos, a gente está caminhando para isso. Eu acho que essa pancada que a gente está levando com a pandemia, de alguma maneira, para algumas pessoas, vai ser uma ferramenta para ajudar a gente a ter um pouquinho mais de amor em ordem. Para outros não, será só um instrumento de mais rebeldia. E para outros, vai ser um instrumento de olhar com mais consciência, de ampliar as buscas e procurar um caminho mais saudável. Vai ter de tudo, né? Quando a gente fala o remédio, ele age diferente em várias pessoas, cada um de um jeito. Fabi Santos entrou. Tá? Deixa eu ver aqui mais, tem mais algum comentário? Por enquanto não. Olha lá, uso massivo de máscaras, segundo um estudo, pode impedir uma segunda onda de Covid. Gente, a segunda onda, ela não vai ser em número de casos maior do que a primeira, mas imagina, nós estarmos uma descendente, diminuindo os casos, flexibilizando, né, reabrindo o comércio e de repente vem uma segunda onda. Eu acho que pior que o efeito da gripe da segunda onda será o efeito moral, será o efeito no psicológico das pessoas, né? Eu estava lendo uma matéria, né, que tem alguns setores que estão com muita dificuldade. Então, assim, o governo supostamente abriu várias linhas de crédito, com vários bilhões de reais, para os bancos oferecerem para as pessoas, inclusive com boas garantias para os bancos. Então seria o papel do banco simplesmente fornecer esse crédito, né? Os bancos não estão oferecendo esse crédito, não está chegando à ponta. Claro que a gente não sabe tudo para uma matéria, ela pode ser muito tendenciosa. Mas eu sei sim que as pessoas que estão buscando linhas de crédito, por exemplo, em março o governo falou que abriu uma linha chamada Pronamp para pequenas empresas, microempresas. Então, assim, essas empresas poderiam captar dinheiro para giro, para capital de giro, para suas necessidades, para pagar folha, e devolveriam com juros pequenos e tudo mais. Aí eu procurei conhecer isso, investigar se isso estaria sendo disponibilizado. Nenhum banco, nem na Caixa, nem no Banco do Brasil. O Pronamp que já existe é um plano rural, para empresas rurais. Os gerentes falam assim, mas eu não sei, mas já saiu na imprensa toda, mas ninguém sabe de nada, né? Os juros que os bancos fornecem continuam sendo juros muito maiores do que os juros que deveriam ser oferecidos, né? Nós estamos aí, quem quer investir hoje investir dinheiro em bolsa, em CDB, essas coisas, não é mais uma
uma vantagem. Por quê? Porque não dá mais, né? Não lucra mais praticamente nada. Agora, se você tiver que pagar um empréstimo, os bancos vão lucrar bastante. Então é um país que tem muitas desigualdades, né? E aí eu estava lendo uma matéria falando isso, por quê? Porque alguns setores estão sofrendo muito mais que os outros. Por exemplo, os setores de esporte, as academias de atividade física, de esportes, de artes marciais, de dança, etc., todas estão fechadas. E geralmente elas precisam de um espaço grande, de uma logística grande, né? Então tem aluguéis, contas, impostos, funcionários, e elas simplesmente estão sem trabalhar praticamente há 3 meses. Né? E aí eu li sobre alguns, né, desses empresários da atividade física falando que eles vão buscar nos bancos e os bancos falam para eles assim, não, nós não vamos dar para vocês empréstimo porque vocês vão ser os últimos a se recuperar. As pessoas vão voltar para as academias em último. Então eu fico pensando assim, se você falar isso para um empresário, né, ele está buscando o meio de viabilizar a empresa dele e ele tem uma resposta dessa. Como é que a pessoa vai fazer? Né? Como outras empresas também que dependem de clientes que também estão fechadas. Então, o colapso que vai acontecer, além da gripe, quando a gripe terminar, eu sei que aqui é um canal de notícias boas, mas só para a gente refletir, porque aí tem outras campanhas que o povo está fazendo para tentar minorizar, diminuir isso, né? Então, depois que a gripe melhorar, que diminuir o número de casos, a gente estiver mais seguro, tiver vacina, etc., as consequências econômicas, sociais, psicológicas de tudo isso, elas vão ser muito mais graves do que as questões da doença em si, da gripe que já vem matando muita gente e adoecendo muita gente, né? Eu fico extremamente preocupado, conheço pessoas de todas essas áreas que estão assim desesperadas, né? O que a gente pode fazer? Não é? O que a gente pode fazer? É uma situação muito difícil. Então, ou a gente muda agora, ou não sei o que vai acontecer. Deixa eu ver quem mais entrou. E Wanda de Grande, Maria Malbada chegando por aqui, Antônia Luca Volcante, amei de presentes. Lil Souza, a Flávia Suzane, Antônia Luca Volcante dando oi. Eliana, a pessoa pode se desesperar. Tem muita gente, verdade, Eliana, muita gente se desesperando. Karina Zequinel chegando. E de governo de São Paulo criou um programa para startups que tiveram algum projeto relacionado com Covid. Site Ideia Nova SP.gov.br. Ok, mas se tiver alguma ideia relacionada à Covid e as outras empresas que precisam de capital de giro, pagar suas contas, estão fechadas. Quantos restaurantes fecharam? Vocês já viram? Vocês sabem aqui em Santos quantas lojas no Supercentro Comercial do Boqueirão, no Shopping Miramar fecharam? Me contaram que foi mais de 30. Mais de 30 empresas fecharam as portas. Isso aí é triste demais. As consequências disso são muito difíceis, muito difíceis. Vamos mudar de assunto. Isso é só para reflexão. Aqui, Lil Souza perguntando medicamento homeopático para profilaxia de Covid. Tem um medicamento, mas eu vou te falar o seguinte. Eu não vou dar o nome do remédio aqui, isso foi falado na live. Por quê? Porque nós precisamos fazer uma campanha organizada. Tá? Então, eu não sei de que região você fala, mas em todas as regiões tem algumas farmácias que são parceiras e voluntárias nesse projeto. Como é que eu vou saber isso? Entra no site www.homeopatianacovid.com.br. Lá tem o linkzinho do Fale Conosco, você clica lá e fala, eu sou da região da cidade X, eu quero tomar o medicamento profilático para Covid. E você será orientado para uma farmácia ou para um profissional, e aí vai fazer um pequeno cadastro, porque nós estamos nos voluntariando, os médicos estão atendendo de graça, né? As farmácias estão se voluntariando, fazendo medicamentos a preço basicamente de custo, ajudando a divulgar a campanha, e nós precisamos também, com esse movimento, fortalecer a homeopatia, para que ela possa cada vez mais ajudar a população. Então, quando alguém simplesmente pega o nome do remédio, toma o remédio profilático e não, vamos dizer assim, dá uma contrapartida, um equilíbrio de troca, né? Não se cadastra, não vira, vamos dizer assim, também uma ajuda na estatística de quantas pessoas, vai ser muito bacana. Imagina só depois que acabar tudo isso, saber, olha gente, 1 milhão, sei lá, 10 milhões, sei lá quantas pessoas
se trataram da Covid com homeopatia. E a Associação Médica Homeopática Brasileira quer fazer um trabalho estatístico e tudo mais. Então, assim, tantas pessoas tomaram, dessas que tomaram, X% adoeceram com leveza, com gravidade. Então, é importante que todos nós, né, todos vocês que tiverem interesse em fazer a profilaxia com a homeopatia ou se tratar já de sintomas de Covid com homeopatia, que possam se cadastrar, né, porque aí vai ter uma troca, um equilíbrio de troca. O site, repetindo, você é de Salvador, né? Com certeza Salvador é uma grande capital, tem muitos profissionais e farmácias lá. www.homeopatianacovid.com.br. Se alguém puder escrever aí o link para o pessoal dar uma olhada, ligue lá, mande o e-mail, mande o Fale Conosco, e aí você terá o seu retorno. Se demorar um pouquinho, não tem problema, espera, repita o seu pedido e vão entrar em contato com você. Fique tranquila, tá? Que vão entrar em contato, você vai fazer parte dessa campanha maravilhosa que a homeopatia está fazendo em prol da população, ok? Eliana, me cadastrei agora há pouco na campanha da homeopatia na Covid, muito legal e fácil, você marca o que deseja. Por exemplo, eu pedi um medicamento para prevenção, para facilitar nos comentários. Fantástico, Eliana, maravilhoso. A Eliana podia ter vindo e falado comigo, ela é minha paciente, e eu dar a medicação para ela, como pode acontecer, mas ela foi lá, agradeço pela sua atitude, ela foi lá e fez pelo caminho certinho, já informou a idade, peso, medicamentos que toma diariamente, né? Então isso vai fazer uma base de dados de pacientes da homeopatia, como é que vai ajudar, o que está acontecendo, quantas pessoas estão tomando. Isso vai ser muito bom para todos nós, tá? Já está tomando homeopatia, que o Dr. José Nilson passou, tal, Cristina, ok, tudo bem. Olha lá, a Flávia Suzane, www.homeopatianacovid.com.br. Beleza, obrigado. Não é só homeopatia.com.br, é homeopatianacovid.com.br, ok? A Cláudia chegando. E essa é uma notícia boa. A campanha está começando, já vai ter uma plataforma que está sendo desenvolvida e teve muitos problemas técnicos, que é uma plataforma de grande alcance, né, que precisa coletar muitos dados e tudo mais. Essa plataforma da Associação Médica Homeopática Brasileira logo estará logo operante, já está operante em alguns lugares. E aí vai ficar mais fácil ainda, mais fácil, porque a própria plataforma já vai fazer a distribuição para os profissionais, a gente já vai ter essa interação em telemedicina. No momento está sendo uma coisa mais manual, por isso que está dando mais trabalho. Tem que deixar o recado, né, a mensagem no site, no Fale Conosco, e aí depois eles vão passar o telefone dos médicos, o WhatsApp, e aí as pessoas vão entrar em contato. Quando tiver redondinho a plataforma, logo, né, aí já vai ser tudo no automático, já vai preencher os dados, já vai ser distribuído para algum profissional e a coisa vai fluir com muito mais naturalidade, tá? Logo. Mas vamos desse jeito mesmo por enquanto. Glaucio entrou, Danica, Heloísa, bem-vinda, Jarson também, pessoal chegando por aí, Angélica Mitterman, Nilda Martins, Eliane Raiol, bem-vindos a todos, gratidão por participar. Vamos ler mais uma notícia boa? Notícia boa é sempre bom, né? Olha lá, Universidade Federal do Paraná inicia um projeto de vacina mais barata contra a Covid-19. Legal, né? É bom, tem que ter todos os tipos de vacina. Ok, crescimento de óbitos por Covid-19 desacelera no estado de São Paulo, aquilo que eu estava comentando, né? Nós já estamos, Manaus fechou um hospital de campanha, muito bom isso, tá? Ocupação de UTI por paciente Covid cai para 64% no estado do Rio. Já chegou a 90 e tantos, quase lotação completa. Então, se for 64 é uma grande lotação, né? É muita gente, tendo em vista que foram criados muito mais leitos de UTI, né? Se fosse o número de leitos antigo, normal, pré-pandemia, ia ser o colapso, né? Então, por isso que a gente falava, vamos fazer isolamento, porque as pessoas foram adoecendo mais lentamente, deu tempo de criar novos leitos, de pessoas terem alta para poder entrar outras. Então, a gente conseguiu não extrapolar o número de leitos, de recursos, praticamente em lugar nenhum. Isso foi muito bom, porque senão
É um caso como vários países aconteceu, na Itália aconteceu, as equipes, os médicos, as equipes de saúde, ter um aparelho para 2, 3 pessoas, escolher quem vai receber e os outros vão morrer. Meu Deus, imagine uma situação dessa. É triste demais, né? Helena, vamos vencer, mas todos precisam fazer sua parte. Perfeito. Esse é um dos aprendizados, Helena. É isso mesmo. Nós precisamos fazer a nossa parte e juntos nós somos mais fortes, somos mais inteligentes, somos mais resilientes, né? Então, operar em conjunto, trabalhar em união é um dos novos aprendizados também dessa pandemia. Olha lá. Débora, hoje eu me emocionei. Criar um grupo no Face da escola do primário. Bom rever todos os colegas, professores e merendeiras da época. Cheirinho do arroz doce. Ó, tá vendo como a gente tem recursos com a tecnologia para nos aproximar sempre? Isso é muito bom. É maravilhoso, ótimo. Boa notícia, né? O uso de máscara é a melhor forma de prevenção, diz um estudo, claro, junto com o distanciamento, a higiene, tá? Fila de leitos no Rio tem menor patamar desde o início da pandemia. E vocês têm alguma notícia boa? Eu já estou falando várias aqui notícias boas, quero saber de vocês. Conhecem pessoas que se curaram? Será que vocês tiveram a doença e se curaram? Vocês descobriram alguma coisa nova, né? Vamos dizer assim, algum recurso positivo? Conseguiram crescer, conseguiram aprimorar, usar a criatividade nesse momento de crise? Maravilha lá. Fizeram testagem em moradores de rua, 90% testou negativo. Qual a explicação? É porque 90% está negativo. Exatamente. O número de pessoas contaminadas ainda está pequeno, né? A contaminação ela é grande, mas ela se dá lentamente. Então, opa, ligaram aqui, então vai desligar o microfone. Espera só aqui um pouquinho. O número de pessoas realmente acometidas, embora esteja muito grande, ainda não é grande parte da população, porque é uma doença que ela vai evoluindo. Para conseguir aquele efeito de imunidade de manada que a gente fala, que é muita gente estando imune à doença, demora muito tempo. Demora. Então, inclusive nós profissionais da saúde, eu já testei 2 vezes e deu negativo. E eu dou pelo menos 3 plantões por semana atendendo pessoas com Covid, né? E eu estou negativo. Eu queria já ter tido sem sintomas e estar positivo, né? Isso aí é o que a gente fala. Qual é o teu sonho de consumo para os profissionais da saúde? É testar IgG positivo, né? Que provavelmente você vai estar imune pelo menos por esse período de 6 meses a 1 ano. Mas mesmo assim, muitos de nós profissionais da saúde não até entramos em contato, mas não desenvolvemos ainda a imunidade. Por isso que a gente precisa continuar se cuidando, tá? Maria Regina chegou por aí. Eliana, eu não sei o que você tem, mas que bom que você tem, né? Deve ser alguma coisa boa. Maravilha, deixa eu ver o que mais por aqui. Notícias boas já foi. Então conta, se é a notícia boa que você tem, não faça suspense, conte logo para nós. Estou esperando, vou tomar o meu chazinho aqui. Eu puxei o fio puxei o fio aqui do carregador e caiu tudo. Mas vamos lá, deixa eu dar uma deitadinha. Quem tem notícias boas, esperando? Maria Regina, olá, boa tarde. Minha sobrinha não conseguiu retornar da Itália, fez tudo isolamento, agora aos poucos estão retornando à normalidade. Foi o que eu falei ontem. Ontem eu contei a história aqui, que era para eu estar na Itália até no começo de março, provavelmente do dia 1, o finalzinho de fevereiro até o dia 7 a 10 de março eu estaria na Itália, em Roma. Veja só, eu talvez ficasse lá até hoje, né? Já ia estar até falando italiano. Eu ia dar aula num congresso e contei para ontem para o pessoal que estava aqui na live de ontem, que o meu anjinho da guarda soprou no meu ouvido e falou assim, não vai. E aí eu não fui, eu ia para um congresso onde iam pagar a minha estadia, iam pagar o valor do congresso, eu só ia para palestrar, né? E alguma coisa me falou assim, não vai. E eu não fiquei motivado, sem vontade de ir, e não fui. E eu estaria lá no período em que a Itália se tornou o principal foco depois da China, né? Então, gratidão, a gente tem muitos motivos para agradecer. E sua sobrinha ficou lá e agora vai poder retornar. Veja só, quanto tempo, né? Aproximadamente esses 3 meses todos aí. Deixa eu ver o que mais. Ninguém mais tem notícia boa, gente. Poxa, que triste isso, né? Eu estou vendo os coraçõezinhos subindo, porém ainda não estou vendo as notícias boas
do pessoal, né? Eliana tem, mas não falou também. Vamos ver se ela coloca aqui a notícia boa dela. Se ninguém tiver, não tem problema. A gente fica olhando para a notícia boa dos outros sem problema nenhum, admirando e desejando também ter algumas notícias boas, e a gente vai para a leitura de hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Hoje o livro será Constelações Familiares, o reconhecimento das ordens do amor, Gabriele Tenhovel entrevistando Bert Hellinger. Um trecho interessante que a gente vai ver hoje do livro, tá? Explicando como é que se dão as constelações familiares, tá? Aí, Helena, estou participando no Face de uma brincadeira de postar durante 10 dias os livros que lemos, cada dia um livro. Eu fiz o exercício de voltar ao passado desde criança, me emocionei ao lembrar. Maravilha! Eu vi essa campanha, eu vi algumas pessoas postando, acho que a Lídia postou hoje, se não me engano, eu vi uma postagem dela de um livro, eu acho que era o livro O Poder do Agora, se não me engano, não lembro bem, era um livro sobre meditação, não era isso, Lídia? Depois você conta para nós. O meu genro é italiano e domingo teve que ir a trabalho. Lá, o fim do isolamento já está acontecendo devagar. E olha só, gente, está acontecendo devagar. Lembre-se que a Itália tem mais de um mês na frente do Brasil, no início de casos, na gravidade. Então eles já estão desacelerando e nós ainda estamos subindo, né? Subindo talvez até já caminhando para estacionar, ok? Mas eles estão indo lá com cuidado. Aí eu vejo assim, eu vi notícia hoje. O futebol do Rio querendo voltar, a Federação de Futebol e alguns clubes querendo voltar, sabe quando a jogar? Semana que vem, o campeonato. Então eu fico pensando, meu Deus, o que tem na cabeça dessas pessoas? Somente 2 clubes foram contra voltar, e talvez eles sejam punidos e até rebaixados no campeonato, ok? Então, um deles é o Fluminense, que é o meu time, o Fluminense não quer voltar ainda, ele quer preservar a saúde, e outro é o Botafogo. Mas os outros times, inclusive os grandes, Flamengo e Vasco, já querem voltar a jogar, querem voltar a ter aglomeração e tudo. Meu Deus, eu fico muito preocupado, assim, pensando o que tem a cabeça das pessoas, dos dirigentes, tão descolada da realidade, né? Tão descolada da realidade. Vamos lá. Dr. José Mauro de Vasconcelos, historinhas tristes, mas muito humanas. Eu li vários livros do José Mauro de Vasconcelos. Meu Pé de Laranja Lima foi o meu principal, que já teve até várias novelas, né? As pessoas vêm me ver no trabalho e querem abraço. Então eu fiz uma animação mostrando um novo jeito de cumprimentar. Exato. Não pode, infelizmente, ainda não pode. Infelizmente, uma das maiores saudades que a gente tem hoje é poder abraçar, beijar as pessoas, ficar juntinho, né? Infelizmente não dá. Mas tem vários jeitos, né? Tem o pessoal Namastê, é o principal, né? O pessoal que faz a Wakanda, o pessoal que faz Namastê, tem vários tipos hoje, cotovelo, mas faz parte, logo vai. Posso te marcar nessa campanha? Aí eu prefiro que não, porque são mais coisas que eu vou ter que postar e procurar. Eu já estou fazendo atividade, assim, fora todo o trabalho, 2 horas por dia de voluntariado na homeopatia, mais 1 hora de live, mais todo o trabalho. Não sei nem se eu estou colhendo hoje, estava de plantão. Então não quero nada assim que seja uma obrigação, embora seja maravilhosa essa campanha. Deixa passar mais tempo, depois, se for o caso, eu peço para você me marcar. Gratidão. Moia Braga, Samuel entrando por aqui. Deixa eu ver aqui mais. A Tânia dando oi, mas Tânia, você já entrou faz tempo, só se saiu e voltou. Às vezes a gente sai fora, cai e volta, né? Isso se chama dinheiro, é verdade. Isso não é dinheiro, não. Dinheiro não, desculpa. Isso é cobiça, isso é falta de planejamento. Né? O dinheiro é uma consequência natural de um trabalho bem feito. Deveria ser, né? O resultado. O dinheiro é uma ferramenta, é um instrumento, é uma energia de troca. Né? Dinheiro é liberdade, mas não quando é usado de uma maneira negativa, como poder sobre o outro, controle, como a gente vê no mundo de hoje, né? Então aí, infelizmente, é muito triste. Lígia, boa tarde. Oi, prima querida, chegou a prima da Tânia, não sei quem é. Tatiana Tantra entrou, Moe Braga entrou, Maria Clara Benício, bem-vindos. Deixa eu ver aqui, o livro que eu postei, Aprendendo a Silenciar a Mente. Oxe, você é insubstituível, Augusto Cury. É verdade, exatamente. Aprendendo a Silenciar a Mente é maravilhoso. Eu tenho aquele livro que vem com CD com 3 meditações muito boas. Eu usava lá no começo da medicina preventiva, eu usava essas meditações do Osho lá para 2008, desse livrinho, Aprendendo a Silenciar a Mente.
Namastê tem dado certo, sim, verdade, boa. Compreendo, gratidão. Tânia, falei oi para a minha prima, Moia Braga. Bem-vinda, Moia Braga, prima da querida Tânia. Muito obrigado por participar da nossa live diária aqui. Mônica Piffer entrou também. Já estamos encaminhando aí para o encerramento. Já tem pacientes lá na recepção. Consulta das 4h30, que chegou às 3 e pouco da tarde. Olha, tem que esperar, né? O horário é horário. E eu não posso atrasar também, porque tem que terminar. Então vamos para a leitura de hoje do livro Constelações Familiares por Reconhecimento das Ordens do Amor. E o capítulo é: eu me submeto à realidade tal como ela é, tal como ela se apresenta. Tá? Eu me submeto à realidade tal como a realidade se apresenta. Ok? Como é que é isso? Porque quando nós falamos em constelação familiar, quem já participou, quem já é meu aluno, participa dos grupos de estudo, sabe que eu falo muito, eu repito muito isso. Quando nós estamos num campo sistêmico, um campo de constelação familiar, nós não sabemos nada, nós só sabemos qual é vamos dizer assim, o problema que a pessoa traz para a constelação, qual é a queixa dela, o que ela quer entender, o que ela quer ampliar a consciência. Depois, o que vai acontecer no campo sistêmico, o que vai se mostrar, a gente fala que é um movimento fenomenológico, tá? É uma psicoterapia fenomenológica, né? Então aqui está dizendo, você veja só, que está dizendo que é uma psicoterapia, né, no livro do Hellinger. Se a gente fala que é terapia, muitos consteladores torcem o nariz porque não gostam que falem assim. Mas assim, fale o jeito que quiser, simplesmente é uma denominação. Constelação familiar é altamente terapêutica, tá? Eu trabalho com saúde, sou médico psicólogo e eu sei que a constelação tem um efeito terapêutico maravilhoso, um efeito terapêutico pessoal, relacional, sistêmico, né? Então é assim que eu vejo. Porém, a fenomenologia, ela simplesmente é você estar presente, é como se fosse a meditação. Eu estou presente aqui agora, fazendo o quê? Nada, estou aberto para perceber, para ver, para captar aquilo que aparece. Não sou eu que vou determinar. Eu não tenho que ter vontade, eu quero que tudo dê certo, fico batendo palma. Não, eu tenho que estar ali presente, tranquilo, no centro vazio, que é mais ou menos o estado de mindfulness que a gente trabalha na meditação. Então está aqui o título: expor-se sem intenção. Sem intenção. Aí a Gabriele pergunta: o senhor Hellinger, né, afirma que a sua psicoterapia é fenomenológica. Em que tradição o senhor se enquadra? Aí o Hellinger: a fenomenologia é um método filosófico. Para mim, a fenomenologia significa eu me exponho a um contexto mais amplo sem compreendê-lo. Eu me exponho a esse contexto sem intenção de ajudar e também sem a intenção de provar algo. Eu me exponho a ele sem medo do que poderá vir à luz. Tampouco tenho medo de que algo assustador venha à tona. Eu me exponho a tudo assim como se apresenta. Diante de uma constelação, eu olho para todos, também para os ausentes. Eu tenho todos na minha frente. Então, exposto a esse quadro, de repente reconheço o que está por trás do fenômeno. Por exemplo, de repente eu posso ver numa constelação que uma criança foi assassinada. É algo que não é visível, está por trás do fenômeno. Ali se concentra algo que é essencial para o comportamento das pessoas dessa família. O essencial não é visível, aparece subitamente através da observação dos fenômenos e vem à luz. Essa é uma abordagem fenomenológica. Ela não está ligada a nenhuma escola e tampouco pode constituir uma escola, pois não se trata de adotar algo de outra pessoa. Aprende-se aqui apenas a se ajustar aos fenômenos e a se expor a eles interiormente, livre de intenções e medo. Então cada um de nós vai viver a experiência de uma súbita iluminação. Entretanto, o olhar requer um certo contexto, sem o qual isso não é possível, pergunta a Gabriela. Sim, existe um limite. Eu olho para a família ou para todos os fenômenos ligados à consciência ou à culpa. A atenção se dirige para esses fenômenos em especial. Ver tudo não é possível, é necessário um contexto. Então, isso que o Hellinger fala, é necessário um contexto. O contexto é
vamos dizer assim, a questão que a pessoa traz, eu tenho um problema nos meus relacionamentos afetivos, eu vivo repetindo relações em que não dá certo o casamento, não dá certo o namoro, existem problemas, agressividade ou traição, enfim, o que quer que seja. E aí uma pessoa depois da outra, com todas elas eu repito esse padrão, né? Fala assim, nossa, eu não sei porque só vem esse tipo de relacionamento para mim, né? E a pessoa, ela, enquanto ela não tem nem a consciência, ela se coloca como sendo uma vítima, né? Ela está ali cheia de boas intenções, com vontade de ter uma boa relação, tal, e só aparecem pessoas que atraem, ou que são agressivas, ou que são interesseiras, enfim, né? Ela fala, poxa, né? O que que acontece? Uma pergunta que eu faço muitas vezes já muda a percepção do fenômeno. Eu pergunto assim, quantas relações você teve? Foram 3, foram 5, sei lá, foram 8, foram 2? Em todas as relações teve um problema semelhante? Ah, sim, olha, tá vendo? A pessoa fala assim, eu tenho dedo podre, que é aquela gíria que fala, né? Aí eu pergunto assim, quem era a única pessoa que estava em comum em todas essas relações? Quando eu falo essa pergunta, se a pessoa ainda não tinha, vamos dizer assim, caído a ficha, ela passa a perceber que ela é a única pessoa que estava em comum em todas as relações que não deram certo. E aí, por que eu faço essa pergunta? Porque a gente precisa trabalhar sempre com perguntas que tragam uma ampliação da consciência. Quando a pessoa reflete sobre essa pergunta, ela percebe que ela é o ponto em comum em todas as relações afetivas da vida dela que não deram certo. Então, o que será que ela está atraindo? Né? Que tipo de sintonia ela tem, que tipo de afinidade ela gera, que aparecem pessoas dessa maneira para se relacionar, né? E a gente não fala isso para sentir culpa, ou para culpar, ou para julgar, nada disso, não tem julgamento, não tem intenção, simplesmente que a pessoa comece a perceber, a ampliar sua consciência do que faz com que ela tenha que viver relações frustrantes, sem amor, negativas, com traição, né? O que nela atrai esse tipo de relação? E quando ela perceber que realmente isso acontece, ela ampliou a consciência, percebe que ela é o ponto que precisa ser olhado, não são os outros, né? Os outros vêm como uma consequência de um estado que ela se encontra, um estado afetivo, emocional, uma predisposição a esse tipo de relacionamento. A hora que ela percebe isso e começa a trabalhar em si a melhora do amor próprio, o respeito, né, a solitude e outras características positivas, olha para o sistema dela, quem ela está sendo fiel, a quem ela está conectada, identificada, talvez alguém que veio no sistema antes, uma avó, uma bisavó, uma tia, uma madrinha, a mãe, alguma mulher que passou por esse tipo de relacionamento também, e ela se sente identificada inconscientemente com essa pessoa. Na hora que isso se mostra, ela pode tomar um caminho mais saudável, ela pode buscar no sistema uma conexão de amor saudável e sair desse padrão, né, para que ela possa viver um relacionamento que seja compatível com um novo estado de alma que ela tenha dali por diante, ok? Uma explicação bem rápida, né, para falar sobre esse tipo de tema. Espero que tenham se interessado mais. E aí, se interessarem mais, continuamos todo dia falando sobre isso. Os grupos de estudo logo vão retomar. O curso já começou online, mas vai começar. Quem tiver esse tipo de conexão, de vontade de aprender, de olhar para si, conhecer os seus emaranhamentos, as dificuldades, por que eu não dou certo no relacionamento? Por que eu não consigo financeiramente evoluir? Por que nas minhas amizades sempre dá problema? No meu trabalho, etc. Então, a maneira de entender isso é olhando sistemicamente, ok? Bastante gente entrou. Cris, Mônica, Eliane, Risoclécia chegou, Fefe Sampaio, Márcio Honorato, Dani Possati, Ângelo Frade, Lúcia Barcelos, Elisabela Núncia. Bem-vindos a todos. Será que tem mais alguém que chegou? Nós já estamos... Tem Euleninha XS, Célia Pereira. Olá, muito bom. Muito bom contar com vocês. Espero que tenham... se não conheciam as constelações, espero que tenham ficado intrigadas com esse tipo de olhar
né, de olhar para a vida, olhar para os relacionamentos. Helena tem procurado fazer meditação, deixando o meu eu sagrado fluir, o meu eu humano, maravilha. Gratidão, Lídia. Rosângela, saudade dos sábados que tem as constelações, muitas saudades, muitas. Gratidão por mais uma tarde, a K, gratidão, Nilda. A Elisabela também, gratidão, Tânia. Deixa eu ver, tem mais uma última perguntinha aqui da Eliana. Roberto, uma pessoa que se vê ou se sente invejada pelos outros, será que não é ela que tem o sentimento e não admite ou não vê? Pode ser? Pode. Se eu acho que todo mundo me inveja, né? Então quer dizer o quê? Que eu sou super maravilhoso, eu sou o melhor de todos e todo mundo tem que ficar olhando e invejando aquilo que eu faço. Será que eu estou conectado com qual tipo de sentimento? Né? Ou se eu invejo os outros, né? E tem uma diferença muito grande entre admiração e inveja, né? Admirar é você olhar para o outro, reconhecer os feitos do outro, reconhecer as qualidades e querer seguir esse padrão, né? E isso é um sentimento que conecta, né? Então você segue um mestre, você aprende com alguém, você modela uma pessoa que tem uma característica boa, ótimo, isso é muito bom. Inveja é, eu não tenho e eu quero destruir aquele que tem. Eu não tenho e então eu também não quero que o outro tenha. Isso é inveja, né? Tem uma grande diferença entre um e outro. E se eu acho que todo mundo me inveja, então minimamente eu estou conectado nessa energia negativa. Se eu acho que as pessoas me admiram, ótimo, é uma coisa boa, porque eu também admiro outros, né? Claro, não todo mundo me admira, não admiro ninguém. É uma corrente. Então, se eu me sinto admirado, é porque eu também admiro outros. Agora, se eu sinto que todo mundo me inveja, eu estou conectado nessa energia negativa. E o que eu vou ter que fazer? Me proteger. Olha, olho gordo, vão me afetar, vão me fazer coisas negativas para mim. Então, eu estou sempre numa energia de disputa, de proteção, de agressão. Tá? Então, também é algo que eu preciso olhar para isso, né? Diferenciar admiração, seguir alguém, modelar alguém e sentir inveja ou ser invejado, né? Isso é algo que dá um bom papo para uma psicoterapia, né? Então, gratidão por mais uma tarde, a Cá está falando, gratidão, Nilda, Elisabela, Tânia. E o pessoal ainda está entrando por aí, mas nós já estamos. A Renata Antônio chegando por aqui, Andrés, Márcia, Jonatas. Bom, gente, gratidão, tá, por participarem, muito obrigado. Já estourou o tempo aqui da live, eu comecei um pouquinho mais tarde, mas foi muito boa, o tema é interessante. Gratidão por tudo que vocês colocaram, por a gente poder refletir e principalmente estar junto nesse canal. Hoje é a nossa live número 91, gente, 91. Começamos lá longe, 19 de março, e estamos aí conseguindo. Falei, enquanto eu conseguir, estiver firme, em pé, com saúde, todo dia me comprometo a estar aqui com vocês. E já estamos aí 91 dias, né? Eu acho que vai, se tudo continuar do jeito que está, acredito que pelo menos 100, 120 a gente vai fazer. E já prometi, na live número 100 eu vou sortear, até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu vou sortear o livro novo da Pedagogia Sistêmica que eu e a Vanessa fizemos, que o livro estava aqui, agora ele sumiu, mas eu já vou achar. E vou sortear um desses dois livros, tá? Ou o Manual de Coaching, que eu sou coautor e tem um capítulo que eu falo sobre a ansiedade, meditação, biofeedback, ou esse, o Grande Livro do Amor e do Sexo, que eu falo sobre a visão sistêmica da sexualidade saudável, tá? Então eu vou sortear um desses dois, tá? Que é um dos dois manuais que eu fui coautor, mais o livro que eu escrevi com a Vanessa para as crianças, da alfabetização, que desapareceu, mas eu já mostrei ele esses dias, eu volto amanhã a mostrar, que é um livro do alfabeto sistêmico para crianças e para a nossa criança interior, tá? Então serão dois livros, e aí vocês vão poder escolher qual desses dois aqui, o Grande Livro do Amor e do Sexo ou o Manual de Coaching, tá? Isso quando eu lançar a campanha, eu devo lançar a campanha essa semana do sorteio, aí vocês vão votar e participar e compartilhar para a gente atingir com a visão sistêmica mais pessoas em todos os locais. Ok, gente? Fiquem bem, se cuidem, se puderem, fiquem em casa, cuidem da sua saúde e daqueles que vocês amam, tá bom? O negócio ainda não está fácil, não está bom não. Nós precisamos continuar nos cuidando, tá bem?
Sintam-se fortemente abraçados. Um grande beijo no coração de todos vocês, tá? E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos novamente, gente. Obrigado. Até amanhã. E, quase que eu esqueci, o nosso mantra. Lembra dos nossos mantras? Tudo passa, isso também irá passar. E hashtag vamos passar por isso juntos, tá bom? Gratidão, um beijo no coração e até amanhã. Tchau, pessoal!